Novidade na renovação do Abel Ferreira. E o que falta para o Palmeiras anunciar o Carlos Miguel? Tem também o Felipe Melo aí revelando que conversou com o Abel depois do jogo com o Corinthians e o Brighton, Enciso e Palmeiras. Tem novidades sobre essa negociação, a gente vai trazer esses 4 assuntos para você. Então você, cara, já sabe o que tem que fazer. Eu te peço aí imensamente só o like no vídeo. Você que já conhece a gente, tá? Você que já conhece a gente, já chega com o dedão no like, por gentileza, é muito importante pra gente. Você que não nos conhece ainda, segura até o final do vídeo, se você curtir, aí sim eu te peço humildemente para você dar aquele like maroto no canal e se inscrever, fechado? Eu sou Bruno Ramos, na companhia do meu amigo Erlan Dias, a gente chega aqui todo santo dia com informação, resenha, debate, entretenimento, muitos assuntos aí para vocês sobre o Verdão, fechado, senhores? Então vamos junto aqui, ó, começando a semana com um caminhão de notícias. Fonte dos nossos amigos do nosso palestra, mais precisamente aí os grandes amigos Leonardo Barbieri e João Gabriel Falcade, um abraço para os dois. Palmeiras e Abel estão alinhados sobre renovação e estão esperando o bom momento, estão esperando o ótimo momento do Palmeiras. Agora o Palmeiras voltar a um bom momento para fazer esse anúncio, tá? Teve uma fonte do Massini falando que o Abel não ia renovar, que as coisas estão travadas. Eu respeito todas as fontes, tá? Mas como eu tenho uma proximidade aqui maior com os meninos do nosso palestra, eu trago aqui a fonte deles porque realmente eles costumam acertar bastante, né? Então aqui eu trago para vocês essa fonte, mas lembrando que eu respeito todo tipo de informação aqui. E a renovação do Abel Ferreira com o Palmeiras, ela segue em pauta, tá? Eu vou trazer para vocês aqui o que eles passaram, basicamente, que eu tenho de informação. Que ele até comentou, né, que a Leila Pereira falou que tem todo o interesse de renovar com o Abel, que ele fica até 2027, que ela quer isso para o Palmeiras realmente, e que alguns têm o direito de criticar, e ela tem o direito de decidir. Foi basicamente isso que a Leila falou. E o quanto antes o Abel quiser, eles vão assinar esse contrato de renovação até 2027, até dezembro de 2027. Então, assim que tiver o documento assinado, o Palmeiras vai comunicar imediatamente para deixar claro para todos que esse é o desejo do Palmeiras, foi o que a Leila disse. E, enfim, a informação é a seguinte: antes do pronunciamento, a Leila Pereira conversou com o Abel e reafirmou o desejo de contar com ele até 2027. Ela também falou claro aí com ele que, apesar dos xingamentos, apesar das críticas, ela segue 100% fechada com o trabalho do Abel na frente do Palmeiras. E aí as duas partes acreditam que esse momento do Palmeiras é uma fase do processo de reformulação. O Palmeiras chegaram 9 reforços, né, desde o começo do ano. Então essa é uma fase de reformulação, uma fase difícil, é o que é entendido tanto pela Leila quanto pelo Abel. E o que eles estão aguardando no momento é a volta de um bom momento dentro de campo, as coisas se estabilizarem, as coisas se alinharem para avançarem na negociação para firmar o novo acordo. O Abel, inclusive, até deixou claro numa entrevista em que ele disse que a única causa que falta é a não garantia de títulos, né? Foi o que ele deixou claro. E o Abel, ele falou sobre renovação. Nesse último domingo contra o Ceará, ele comentou, falou sobre as críticas, né, até do futuro. Ele até pincelei uma fala dele aqui. Quando chegar em casa, minhas filhas vão me perguntar o que aconteceu e se está tudo bem. É difícil explicar o que ocorreu 2, 3 dias atrás. Elas estão comigo há muito tempo e não entenderam. É difícil explicar porque eu fui xingado pela torcida. Hoje, com certeza, vão me abraçar e presentear, mas como já disseram, quando o pai ganha é do Palmeiras, quando perde é delas. Enfim, tenho muita sorte de ter a Leila como presidente. Não é por acaso que todas as empresas. Enfim, ele deu aquela resenhada na Leila aí, que se você quiser, você pode assistir aqui no nosso canal, e finalizou no outro vídeo, e finalizou falando que tem um grande carinho pelos torcedores e jamais seria um problema para o Palmeiras. Meu foco é total em ajudar os jogadores. E aí, senhor Landias, opiniões, e a sua também, a sua opinião de você que está nos assistindo. Você é a favor da renovação do Abel? Não é? Acha que deu? O que você acha aí? Deixa nos comentários. No jogo anterior, né, da emissão do Corinthians, foi a primeira vez que eu como pessoa física, falei de um possível fim de ciclo, né? Não falei que é para ser demitido, mas foi a primeira vez que eu falei disso, porque realmente a gente vê uma dificuldade muito grande no time, né? Tem a reformulação toda, mas o time realmente muito abaixo, né, cara? A eliminação pelo Corinthians, ela pesou muito, obviamente, por ser pro rival, mas não foi aquele negócio que o Corinthians se superou e jogou muito, e, né, aquele jogo pau a pau. Foi um jogo bizarro lá em Itaquera, com o gol do Memphis, depois um jogo bizarro aqui, expulsão, tudo que aconteceu. Então, ela pesou muito por isso, a questão do desempenho, né? Então, foi a primeira vez que eu falei, mas eu sou a favor dele
se ele quiser mesmo, se ele tiver interesse em ficar, não ficar forçado, não ficar pelo dinheiro. Óbvio, o dinheiro vai pesar, né? O cara não trabalha de graça, né? Mas assim, a parada maior que tem que ser a motivação dele trabalhar mesmo e conquistar os títulos, né, cara? Buscar cada vez mais. Porque eu fico imaginando assim, um rival que hoje vê o Palmeiras do jeito que tá, né? Acabou de ser eliminado pelo Corinthians, né? Tem essa crise que a gente, né, com protesto e tudo mais, o rival talvez tá naquela ânsia, pô, acho que agora finalmente vamos se livrar do Abel, né? Se o time voltar a jogar bem, o Abel renovar, os caras já ficam malucos, foi mais 2 anos disso aqui. Então, a minha torcida mesmo é essa, o Palmeiras voltar a performar bem e o Abel renovar para realmente já mostrar que ainda tá aí, que ainda vai perturbar a vida dos rivais e que tá longe de terminar esse ciclo aí. E se terminar em 2027 só, com o mandato da Leila, é um tempo considerável ainda, hein? Um tempo considerável aí. 2 anos e mais essa temporada aqui. Exatamente. E, senhores, Carlos Miguel, o que falta para o Palmeiras finalizar a contratação do goleiro, tá? A contratação do Palmeiras com o Carlos Miguel, a contratação do Carlos Miguel, ela pode levar mais um tempo aí do que a gente está esperando. O vazamento das informações aí mudou um pouquinho a conversa entre as partes. O principal motivo aí que está divergindo entre o Carlos Miguel e o Palmeiras é uma diferença entre os termos que vinham sendo discutidos aí e sofreram alterações no domingo. Depois da informação de um acerto entre os dois lados, a coisa acabou gerando desconforto ali. Eu não entendo por quê, né? Não entendo por que gerou um desconforto. Mas, enfim, ainda há uma diferença entre o valor total do contrato oferecido pelo Palmeiras e o que é desejado pelo staff do Carlos Miguel. Então, tem uma diferença entre o valor oferecido pelo Palmeiras e o que é desejado pelo staff do goleiro. Então, o acordo ele está encaminhado, né? Apesar de ter tido esse contratempo, eles acreditam que essas divergências são simples de serem resolvidas, tá? É uma coisa que não deve travar a negociação, principalmente nessa questão financeira. Mas tem cautela para o martelo ser batido. Então, tem uma nova conversa entre os representantes do Palmeiras e do Carlos Miguel, deve acontecer agora entre segunda e terça-feira, especificamente nesses 2 dias. O Palmeiras quer decidir rápido, já quer bater o martelo e assinar para anunciar ele o quanto antes. E o intuito é só ajeitar esses detalhes de contrato, tá? Esses detalhes de valores de contrato, de luva, todas essas questões, e desenrolar um acordo. O tempo de contrato do Carlos Miguel será de 5 anos. O Palmeiras fechará um contrato de 5 anos, ele tem 26 hoje, então se seguir aí o combinado, ficaria até 2031, não, até 2030. É que ele tem 26, então ele ficaria até fazer 31, mas seria contrato de 5 anos. E aí, quanto que o Palmeiras deve pagar no Carlos Miguel? Deve pagar cerca de 4 milhões de euros fixos, mais precisamente 25,3 milhões de reais, e tem um bônus aí também por metas atingidas, como por exemplo, número de jogos por titular, convocações para a seleção brasileira e até participação de uma próxima edição na Copa do Mundo. E esse acerto entre Palmeiras e Nottingham está selado, já está fechado. Palmeiras e Nottingham estão alinhados. O próprio clube já sinalizou aí para a liberação do goleiro, que ele não está nos planos do Nuno Espírito Santo. Inclusive o Edu Gaspar, né, que era do Arsenal, ele chegou como executivo do Forest agora, ele trabalha lá, então tá tendo muito, vocês estão vendo muitas mudanças aí, eles venderam Danilo, eles fizeram uma limpa lá no elenco do Forest, e ele tem contrato com o Forest até junho de 2028, o Carlos Miguel, ele já tá querendo essa mudança, estava jogando pouco, inclusive essa mudança já era considerada para o futebol brasileiro há certo tempo, ele inclusive foi sondado aí por alguns clubes brasileiros, e além do Palmeiras, ele tem sondagem também de outros clubes da Europa. Então, o que pesa para ele nesse momento é jogar. Ele precisa recuperar a visibilidade, ele precisa jogar. Então, temos aí um pequeno impasse, né, nessa negociação, que é perfeitamente comum, são grandes números, um contrato de 5 anos. Eu acho um bom negócio, sim. A galera, ontem questionou. Eu fiquei até impressionado. Normalmente o palmeirense é chato pra caramba, eu me incluo. Que eu falei, o cara ter cantado a musiquinha, eu gravei o vídeo de sábado, né, acho que foi sábado, para anunciar a sondagem dele, eu falei, certeza, a rapaziada vai falar não quer, porque o cara cantou do Mundial. O Leandro dos Boca lá, um abraço para ele, eu não quero não, Leandro, você tá de brincadeira, eu não sei a opinião de vocês, o que vocês acham aí? O que você acha, especificamente também? Mano, a parada é o campo, né, cara, que vai responder. Exato. Ao campo, se o cara jogar
Tem até um corte dele, os caras estão brincando aqui, que ele falou no Podpah, né? Que ele falou: se me deixar jogar, esquece. Que tipo, ele toma posição, né? Se ele tiver sequência, os caras estão brincando que aí ele já foi perguntado sobre disputa com o Everton, né? Mas é uma entrevista antiga, caso vocês vejam esse corte aí. Mas ele é um baita goleiro, né? Teve a zoeira, obviamente, chega com peso dobrado, só isso. Quando jogar um clássico, não pode errar. Quando jogar contra o Corinthians, então, meu Deus do céu. Mas a gente tem vários exemplos no futebol, né? O próprio o Neto, eu citei aqui já, o Neto zoou a torcida do Corinthians, depois virou ídolo lá. Então não é um negócio exclusivo, não é um negócio, não é a primeira vez que acontece. Mas eu não gostaria que ele chegasse aqui e ficasse zoando o Corinthians, por exemplo. Eu gostaria que ele chegasse quietinho jogando bola. Né? A gente tem o exemplo do Lucas Lima, que zoava o Palmeiras, depois chegou aqui, ficou zoando o Santos, né? Ao invés de jogar bola. O Lucas Lima, do tempo que ele ficou no Palmeiras, jogou acho que um ano bem, assim. Então, 2018, né? se o cara chegar aqui, jogar bem, ficar na dele, responder no campo, quando tiver um clássico, fechar o gol, né? Quando tiver. Ele é um goleiro, ele também é pegador de pênaltis e tudo mais, a gente tá na Libertadores ainda. Então, se ele responder em campo, velho, aí já muda. E a gente sabe como que é o Corinthians. O jogador tá no Corinthians, ele sabe que se fizer média com a torcida, ele ganha muito ponto. Então, essa zoeira também passa muito por isso. Aqui é o contrário. Aqui não adianta nada fazer média e não jogar bola. Então, chega quietinho, joga a bola e aí já fica tudo certo. Exatamente. E uma notícia aqui que surgiu, tá, senhores, de última hora, vou colocar na tela para vocês, é a Leila. Ela foi no evento da CBF sobre fair play financeiro e ela largou o aço no Corinthians, né? Ela largou o aço aqui, falou poucas e boas. Enfim, vou colocar a fala dela. Vou colocar a fala dela na tela, a gente discute aqui. Só um minuto. Concordo, não é com a ideia de alguns presidentes que aqueles clubes que compram jogadores e não pagam, não pode contratar novamente. Gente, o Palmeiras mesmo é um clube que ele paga rigorosamente em dia. Clubes, profissionais, atletas, a gente não atrasa um dia, tá? E às vezes nós somos desclassificados por clubes que não pagam absolutamente ninguém. Gente, isso nada contra os outros clubes. Eu vou falar, claro, porque o torcedor quer, são títulos, quer a classificação. Não é, mas no futuro essa conta vai chegar. Então, será bom para o futebol brasileiro essa moralização, porque é imoral. Clubes que pagam em dia e são prejudicados em detrimento de outros clubes que não pagam absolutamente ninguém. Olha, vão debochar dela por causa da eliminação, mas ela tá totalmente correta, né? O que eu vou falar aqui? Ela tá totalmente correta. Vão debochar. Ah, foi eliminado. Era só o Palmeiras ter jogado bola? Sim, era só o Palmeiras ter jogado bola. Um detalhe gigantesco aqui nessa questão. O Palmeiras poderia, é um time melhor que o Corinthians, poderia ter jogado mais bola, mas aqui ela tá certa, né, cara? O que vão debochar, obviamente, da eliminação, mas ela tá certa, não? O Corinthians montou esse time no meio do ano passado no desespero para não cair, né? O próprio Fabinho Soldado falou: esse ano, falando de 2025, esse ano a gente não vai contratar porque a gente já fez loucura no passado. Ele mesmo colocou, tipo, a gente fez o que não dava para fazer para não ser rebaixado. No mundo normal, não era nem para o Corinthians ter conseguido, né? Parece que, eu não sei se anunciaram, parece que estavam para anunciar o Vitinho agora, né? Ex-Flamengo. Uhum. Não era nem para conseguir, era para estar transformando o Corinthians já há um bom tempo, né? 800 então, pau por mês. 800 então, pau por mês o Vitinho vai ganhar lá. Como que paga isso, né? Devendo para todo mundo. Então, independente da questão do futebol, a gente sabe ser eliminado por rival pesado e tudo mais, ainda mais do jeito que tá, mas olhando o futebol de maneira bem fria mesmo, de maneira correta, digamos assim, tirando o clubismo, tirando tudo de lado, não era pro Corinthians estar com esse time que tá, e nem é um puta time, mas ainda é competitivo, né? É competitivo porque os caras são totalmente irresponsáveis, porque era para estar com um time muito mais fraco que esse, né? Mas enfim, é o Corinthians e o corintianismo, né, cara? É uma coisa que não, infelizmente, tá no futebol atrapalhando muito tempo. E esse negócio aí de a conta chegar, eu sinceramente não acredito que a conta vai chegar. Eu pensei muito tempo nisso. Falei, pô, uma hora a conta chega, uma hora a conta chega. E não chega, meu irmão. Você sabe que não chega. Os caras estão com perdão de dívida lá. Esse estádio aí que, pô, provavelmente os caras já deveriam ter executado essa dívida e não executam. Acho que não é nem interessante, né, para a própria Caixa executar essa dívida. E eu não acho que uma dívida vai chegar. Eu acho que em algum momento lá os caras vão abrir para a SAF, um time compra, né? Os caras vendem tudo lá, faz algum cambalacho e a vida segue. Eu acho que não, a conta não vai chegar.
Essa é a minha opinião, né? A única coisa que vai acontecer e tem acontecido é você não ter, igual o Palmeiras tem regular, tá todo ano com um time bom, disputando títulos, os caras não, né? É um ano disputa, ganha um Paulista aqui e tal, no outro ano sofre de novo. Vai virar essa montanha-russa, o torcedor já meio que tá acostumado, né? Antigamente a gente via o corintiano falar aquele negócio, não vivemos de título, vivemos de Corinthians, né? Um papinho cansado do caramba, que quando ganha título também, meu Deus do céu, né? Então, o torcedor já tá acostumado com isso, o torcedor do Corinthians, no caso, né? Mas Deus me livre, você viver um ano, você ganhar uma Libertadores, o Corinthians, por exemplo, né? Ganhou a Libertadores Mundial 2012, e aí 10 anos depois os caras, né, num sofrimento, brigando para não cair, isso daí para mim não fecha. Eu quero que o Palmeiras tenha uma regularidade, uma saúde financeira, uma saúde pagando as contas em dia, né? Os caras gostam de falar, é o time do povo, aí vai lá, não paga nem o funcionário, que é o mais pobre, né, do clube. É o time do povo meio estranho isso aí. O time do povo, né? Enfim, senhores, vamos lá. Não é Júlio Enciso agora não, né? Eu ia falar do Enciso. Vamos falar do Felipe Melo. Felipe Melo que falou que revelou conversas com o Abel Ferreira aí, trocou uma ideia com ele pós-jogo do Corinthians. Vamos lá, põe na tela aí, por gentileza. O Abel é um cara que ama o clube. Eu conversei com o Abel depois do jogo contra o Corinthians, pelo WhatsApp, e ele falou comigo assim, cara, como é que é? Mais calmos nunca fizeram grandes marinheiros. Ele entendeu o que é o Palmeiras, ele sabe o que é o Palmeiras. Ele tem respeito pela torcida, ele tem respeito pelo clube. Eu sei que ele teve muitas oportunidades de sair do Palmeiras para ganhar rios de dinheiro e preferiu ficar no Palmeiras para continuar essa sequência, construindo essa história que ele tem. É um cara que ama o clube e é por isso que eu não tenho dúvida alguma que o Palmeiras ele vai melhorar. Vai melhorar. Momentos ruins acontecem nas melhores famílias, né? Então o Palmeiras está no momento que precisa realmente se reorganizar, digo, dentro de campo. Conseguiu uma bela vitória hoje, que dá mais tranquilidade para o time, né? E sem dúvida nenhuma, o Abel, o amor que ele tem pelo Palmeiras, o amor que ele tem pelo futebol, a sabedoria dele, ele vai fazer esse pessoal voltar a jogar futebol melhor do que eles estão fazendo. Confiante, hein? Otimista, homem. Eu falo para você, em algum momento, não agora, talvez daqui uns 5, 6, 7 anos, Felipe Melo vai ser técnico do Palmeiras. Pode escrever o que eu tô dizendo aí. Ele vai virar técnico, já falou. O foda é auxiliar dele, né? Egídio. Aí não dá, né, Felipe Melo? Só troca auxiliar aí. Porque não passa seriedade, né? Imagina auxiliar da resenha, sabe? Ou dá, né? Um pouco de equilíbrio, linha dura e o resenha. O Felipe Melo faz uma puta de uma preleção, aí chega o Egídio. Qual é, irmão? Vamos jogar aí, hein, cara? Vamos jogar aí, rapaziada. Mas... Qual é, Josh? Qual é, Josh? Vamos jogar bola aí. Eu acho que em algum momento ele vai ser técnico do Palmeiras, mas aí ele tá certo, né? Ele tá certo. Acho que é o pior, não é o pior momento. O pior momento. Dá pra você dizer? Sim, é o pior momento. É o momento mais turbulento do Abel no Palmeiras. E é isso, realmente aí é questão puramente pessoal, né? Se você insistir, não tem questão de planejamento. Ou você insiste ou você demite. Na maioria dos clubes, em 80% dos clubes brasileiros, 90%, 95% dos clubes, sendo mais exagerado ainda, o técnico seria demitido, né? Mas aqui a parte da torcida, eu ainda confio que ele consiga recuperar o trabalho, eu ainda confio, menos do que antes, mas confio. E é pressão, né, cara? Realmente a pressão dele tá muito grande. Tem que... Essa frase aí, né? Mares calmos não constrói bons marinheiros. O Palmeiras então tem marinheiro bom sempre. O Palmeiras nunca tá calmo, né, cara? Até quando tá bem. Tava até comentando outro dia, né? Lembro muito de 2022 que o Palmeiras ganhou o Brasileiro com certa facilidade. E aí a gente aqui na produção de conteúdo, a gente fala, pô, o que a gente vai falar? Tá muito tranquilo, né? Não tem nada. Aí surgiu um tal do Baldasso para falar que o Inter ia tirar o título do Palmeiras e fazer umas contas malucas. E aí o palmeirense, como é muito pessimista, falou, acho que o Baldasso tem certeza. Eu acho que eu fiquei um mês fazendo visualização aqui só com o Baldasso, porque realmente o Palmeiras é um negócio que não é calmo nunca, né? E se tem uma fagulha ali, já tem já vira um incêndio, já vira uma parada maior, né? Mas aí agora é o Abel saber administrar isso mesmo. E se tem alguém que compara ainda Abel com o Jorge Jesus, é brincadeira, porque o Abel passou por tudo, velho. O Abel passou por xingamento, nome pichado, o cara com mosaico só dele. Ele passou a experiência completa, imersiva do Palmeiras. Exatamente. Então deixa aí nos comentários, cara, também essa opinião do Felipe Melo sobre o Abel Ferreira, esse áudio rápido aí. E agora vamos falar de Júlio Enciso. Júlio Enciso do Palmeiras. Se o Brighton topa vender o Júlio Enciso pro Palmeiras,
vai ser aquela contratação que todo mundo vai comentar, né? Vai ser rápida, vai ser certeira e vai ser sem deixar passar a oportunidade, né? E é exatamente assim que funciona aí, um recadinho rápido para vocês, o nosso grupo de promoções. Ele é rápido, certeiro e você não pode deixar a oportunidade passar, tá? Quem tá lá dentro não deixa passar nada. Essa semana, Erlan, rolou fone de R$30, camisa térmica por R$20, Copa Americana oficial do Palmeiras, aqueles copinhos que você toma cerveja, bonitinho, sabe? R$60, camisa oficial do Palmeiras por R$100, camisa oficial do Palmeiras. Teve ainda mochila feminina por R$80, creatina por R$30, kit de cueca, até cueca os caras acham lá no grupo, mais meia por R$100, teve até tênis lá, 3 tênis por R$100, 3 tênis por R$100, tudo preço real, já postado no nosso grupo, tá? Quem tava lá pegou, quem não tava perdeu. Não é grupo cheio de tranqueira não, tá? É só oferta boa, sem enrolação. Nós estamos abrindo aqui, ó, mais 200 vagas para vocês agora. Você tem que correr agora. São 200 vagas, QR Code na tela ou link nos comentários. Corre agora, são só 200 vagas. Porque se entrar muita gente, as promoções acabam rápido e a gente precisa gerenciar lá. Os meninos lá estão mandando promoção direto, tem os estagiários nossos lá mandando promoção. Toda hora tem. Quer garantir sua vaga? Entra agora pelo link aí. Grupo é gratuito, tá? Esqueci de falar para vocês. Grupo é gratuito. Esse é o principal. Então, corre lá. Depois não adianta mandar mensagem para nós lá, hein? Fiquei de fora. Tem que esperar abrir de novo. Fechado, meus amigos? E agora vamos falar de Júlio Enciso. O Palmeiras está de olho e pode sim fechar a contratação do Júlio Enciso, atacante do Brighton. Então, o que acontece aqui? O Palmeiras no mercado da bola. Nas últimas horas aí surgiu uma informação de que o Palmeiras está... ontem, inclusive, a gente noticiou, né, que já tinha o interesse e o Palmeiras está, sim, interessado em contratar o Júlio Enciso, que joga pelo Brighton da Inglaterra. E tem uma fonte do Monumental AM 1080, né, uma fonte de notícias importante, muito grande lá do Paraguai. Segundo informações aí em torno do Júlio Enciso, de 21 anos, ele tem sim chances de ser o novo reforço do Palmeiras para o restante do ano. Porque o Brighton topa negociar. Então, vale frisar aqui que o Abel Ferreira tem, no time do Abel, tem 2 amigos do Enciso, que é o Ramon Sosa e o Gustavo Gomes. Fora que eu acho que uma entrada mais clara do que essa não tem, né? Ele postou a foto dele nos stories, ele fez o treininho, né? Ele fazendo aquele treininho no campinho de society, e ele usou a camisa do Gustavo Gomes. Ele até postou, se não me engano, e marcou o Gustavo Gomes, né? Enfim, o Gustavo Gomes, que inclusive internamente é um dos entusiastas da contratação do Enciso. Ele chegou a dar uma camisa aí para ele, né? De presente. E não sei se você conhece tanto do Enciso, mas a última memória, né, a última atuação que o pessoal gostou bastante foi quando ele entrou para jogar contra o Brasil. Foi em Itaquera, né, que ele entrou, se eu não me engano, que o Brasil vence o Paraguai. Ele entra no segundo tempo, não sei se no segundo tempo ou se ele joga o primeiro tempo, mas ele faz um salseiro na defesa do Brasil. Então, é um bom jogador, tá? Ainda citando essa chance aí de uma vinda, vale frisar que o Brighton topa sim vender o Enciso, tá? O Brighton colocou que topa vender o Enciso e deve fazer, obviamente, a questão da pedida alta para o Palmeiras. O Palmeiras precisaria realizar também um grande investimento para fechar essa contratação, tá? E vale frisar, Enciso não está fechado. Não está fechado. Quem está muito perto é o Carlos Miguel. Ele deve chegar aí em breve para assinar com o Palmeiras. E por fim, o Palmeiras ter finalmente um goleiro, mas o Enciso é sim uma realidade. O Palmeiras tem interesse no jogador e o Brighton vai topar vender, mas aí você precisa tirar o carvão do bolso, né, senhor Orlandês? Tu precisa colocar o carvão na mesa, que esses jogadores vindo de Premier League, dependendo do contexto, podem ser baratos, igual o Carlos Miguel. Um goleiro é barato, mas um atacante, historicamente, por ser uma posição de decisão também, por jogar na frente, por ter o principal atributo como gol, ele costuma ser mais caro mesmo. Foi até ver a escalação, ele entrou aqui de titular junto com o Almirão 10 ali. É que eu não sei se a formação que tá no Google aqui é correta, né? Mas eu vi até ali que ele é mais um meia ofensivo também. Eu não sei se entra. Aí realmente eu vou ficar devendo de conhecimento do jogador, galera que talvez acompanhe mais o Brighton, porque o Brighton foi um time meio que sensação no ano passado aí na Premier League, né? Se ele realmente pode fazer também o camisa 10, que é uma parada que a gente falou muito no final de semana, né? Que ficou muito claro essa necessidade.
mas no Paraguai, nesse jogo, ele fez um pouco meio ofensivo ali, como titular mesmo. E aí ver, né, cara, o jogador, a gente vê o Sousa aí, cara, o Sousa chegou jogando de boa, né, não teve muito problema de adaptação. A Premier League a gente fala sempre que é o campeonato mais difícil do mundo aí, pelo menos o mais no nível de qualidade, assim. Geralmente os caras chegam e jogam, que pode não estar muito bem lá, mas chega e joga aqui. Tem o Scarpa também, exemplo, né? O Scarpa jogava muito bem no Palmeiras, chegou lá, né? Não teve muito espaço, não jogava tão bem, voltou pro Galo, voltou jogando como titular. Então, geralmente, se o cara consegue jogar na Premier League, ele costuma, não sei se sobrar, mas pelo menos jogar com certa tranquilidade bem, né? no Brasil, né? Exatamente. Tem o Enciso, vou falar pra você também um outro cara, que agora eu acho que os caras vão jogar pedra aqui na tela, que vai acertar em mim. Roger Guedes. Eu iria atrás do Roger. Eu daria uma sondada no Roger. Eu daria um chapéu no Grêmio pelo Roger Guedes. Eu ficaria de olho. Porque o Grêmio tá pra fechar com o Roger Guedes. Eu acho que o Enciso seria uma baita de uma dupla de ataque com o Vitor Roque, faria uma baita dupla de ataque. O Roger Guedes também. Então, assim, eu ficaria de olho, tá? E até pegando aqui, Júlio Enciso, pra galera que não conhece tanto, eu peguei algumas informações aqui, uns tweets do João Marucci, tá? Então, o que eu vou falar agora é acreditado ao João Marucci lá no... Inclusive, descobri que ele me segue. Acabei de ver aqui, ó. João Marucci, ele postou uma análise do Júlio Enciso. Enfim, tá falando aqui que o Júlio Enciso tem 21 anos. Deixa eu botar a thread do menino, vai? Pelo amor de Deus, fica pior do que ficar lendo aqui. Deixa eu botar a thread e dar a César o que é de César, que é as informações do João Marucci, ó. Júlio Enciso tem 21 anos e foi destaque no Libertad do Paraguai. Desde muito cedo ele é tratado como uma superestrela pelas mídias do país. Enciso foi recrutado pelo Libertad com 11 anos e fez sua estreia com 15. Enfim, ele é também o quarto jogador mais jovem a estrear pela seleção do Paraguai, superando nomes como Roque Santa Cruz. Enfim, desde muito cedo ele é tratado como uma verdadeira joia. Isso aqui é importante. E todas as atenções possíveis são voltadas a Júlio. Ele foi vendido para o Brighton por 11 milhas de euro. Enciso é um jogador muito versátil que pode atuar em até 5 áreas do campo devido à sua excelência, à sua excelente mobilidade e característica de ser um jogador ofensivo. Naturalmente é um meia de criação, mas que pode jogar... Opa, meia de criação me interessa. Mas que pode jogar como ponta dos dois lados ou até mesmo segundo atacante. Contra o Brasil ele jogou de ponta, se não estou enganado ele jogou de ponta. Ele é segundo atacante, que inclusive foi a posição que ele mais foi utilizado em sua vida. E aqui característica, ó. Enciso é um jogador que atua em blocos específicos, esperando a bola jogar para conduzir o jogo. Aqui, ó, o que eu falei ontem para vocês? Em outras palavras, ele é o pifador, que vai sempre procurar espaços vagos no campo para encontrar passes ao seu companheiro. Ele tem um primeiro passe, um toque fora de classe, consegue receber a bola de costas para a marcação e sair dela com um simples sutil toque. Isso se configura na mudança de direção, que também é excelente. Enciso é um jogador muito talentoso, ele utiliza diversos recursos para sobressair diante dos marcadores, principalmente na arrancada. Enfim, é um atleta de espaço curto, ele sempre vai jogar em áreas curtas, isso é importantíssimo, né? Dado que o Palmeiras sempre joga contra retrancas, isso é muito interessante pra gente. Enfim, isso conta em diversas ocasiões. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para não ficar maçante. É isso, ó. Crédito ao João Marucci lá do Twitter. Enfim, vou até seguir ele de volta aqui. E é isso. Opiniões aí, sua opinião final aí. Você aprova, primeiro de tudo, João Enciso, Erlan Dias? Olha, me parece bem interessante, né? Eu lembro da gente ter comentado realmente ali do Brasil, um jogador de... Naquele jogo, realmente, ele tava jogando ali, tipo, caindo pelo lado de campo, mas muito nesse lance de construção, de procurar espaços mesmo, e a gente viu... Ontem aconteceu um bagulho louco, né? Porque o passe do Flaco Lopes no espaço é de um 10... o ataque ali do Maurício é de um ponta, né? Que vai pro lado de campo e já só com um toque já acha o centroavante livre. E aí o Vitor Roque fazendo a dele mesmo, que é de centroavante. Eu acho que quanto mais opções a gente tiver e aí podendo variar, assim, o cara, pô, ele vai entrar de meia, mas se ele precisar, ele cai pelos lados, ele cai de segundo atacante, para mim é ideal, velho, para você até confundir a defesa, porque esse lance de pegar retranca, né? A gente vê como que foi ontem. Na hora que o Ceará fechou ali, você não tinha por onde entrar, né? Aí você ia cruzar o Vitor Roque, né? Você tá consagrando o zagueiro dos caras. Aí depois você curiosamente colocou o Flaco Lopes, eu pensei que ia ficar cruzando o segundo tempo inteiro, e não, né? Daí começou a tocar a bola, até porque o Flaco também faz bem a parede lá. Então, quanto mais gente chegar que pode
ficar jogando em todos os cantos ali no ataque, melhor. É isso então, vídeo raiz, hein? 30 minutos. Eu quero ver quem vai reclamar agora. Quase 30 minutos aí. Aí você vai ver, rapaziada, fala, grava mais curto, grava mais curto. Pô, põe no fone aí, vai ouvindo, cara. Não tem problema não, tu consegue tranquilo também. Vai trabalhando, vai fazendo as planilhinhas, vai na academia. Você consegue até dar um treino inteiro. Daqui um dia, um treino inteiro o cara faz ouvindo nós. Nossa. Fechou, meus amigos? Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Chegou até o final do vídeo? Você é um guerreiro. Dá like, você é um lead qualificado, nós costumamos dizer aqui no marketing digital. Dá um like, por gentileza, se inscreve no canal, é muito, muito, muito importante pra gente. Perfeito, senhores? Muito obrigado, valeu e avante palestra. A gente volta aqui a qualquer momento com mais vídeos.